Olá, internauta que nos acompanha por meio do nosso site ou das nossas redes sociais. Hoje nós recebemos a visita do deputado federal Sérgio Souza, do MDB do Paraná, candidato à reeleição. Olá, deputado, obrigada pela sua visita mais uma vez ao Jornal Presente. Obrigado, Maria Cristina. Já sou frequentador assíduo e não só aqui nos estúdios, mas a gente sempre por telefone tem aí participado do nosso trabalho, do que nós fazemos em Brasília, prestando contas um pouco daquilo que a gente faz enquanto parlamentar. Obrigado. Candidato, nessa semana, um dos principais assuntos foi o movimento que houve na quarta-feira, dia da Independência. Como é que o senhor avalia todo esse movimento que ocorreu no país, especialmente carreatas em prol do candidato Jair Bolsonaro? Maria Cristina, assim, eu acho que é bem claro para todo mundo de que o movimento de 7 de setembro também virou um movimento político, né? Se nós pegarmos os movimentos de 7 de setembro de 10 anos atrás, era mais um espetáculo de marcha das escolas, de uma escola militar, de um grupo militar, seja do exército ou não, era mais um desfile, né? Hoje não, hoje virou um ato de manifestação popular. As pessoas se organizam sozinhas e vão para as ruas com seus carros, põem bandeira, e a gente percebe nisso um patriotismo muito maior, e é uma forma de não só comemorar a independência do Brasil, é uma forma de você se manifestar em favor das liberdades, em favor da independência. Eu acho que é uma independência muito maior do que daquele momento lá, 200 anos atrás, quando nos tornamos livres da coroa portuguesa. É uma independência que nós queremos do direito de ir e vir, do direito de produzir livremente, de comercializar, de estar num Estado livre, sem nenhuma opressão, sem nenhuma regra que venha tirar os direitos que já garantimos. Eu acho que é mais nesse sentido. E lógico que se envolve a política, né? Não tem como você fugir disso, ainda mais no ano eleitoral. Na sua opinião, o que representa a ausência dos chefes do poder legislativo e judiciário na manifestação, no ato cívico que houve em Brasília na quarta-feira? Olha, se olhar pelo lado do partido destes, o partido do presidente do Senado não está ligado politicamente ao presidente Bolsonaro. O presidente da Câmara está, inclusive faz parte da coligação e tudo mais. Então eu não vejo que não é uma questão política partidária. Provavelmente deve ser uma questão mais de natureza pessoal, de campanha eleitoral. E enquanto chefe de poderes, na minha opinião, deveriam estar lá, porque é uma comemoração de um bicentenário muito importante para o Brasil, né? Você veja, 200 anos de independência, é um ato cívico, talvez até um pouco com receio porque isso se tornou também um ato político, né? Deputado, todo mundo sabe que o senhor é um apoiador do presidente Bolsonaro. Isso cria alguma saia justa no MDB, já que o MDB possui uma candidata à presidência? Não mesmo. Isso também não tira o meu respeito pela candidata Simone Tebet, de forma alguma. Mas, assim, nós percebemos, primeiro, que há uma polarização e dificilmente se fura essa bolha. E essa polarização é entre esquerda e direita. E eu sou um político de direita, eu sou inclusive o líder da bancada ruralista no Congresso Nacional, numa proximidade muito grande nas causas do produtor rural, enquanto que o outro candidato de esquerda, ele tem defendido o movimento sem terras, nada contra o movimento, mas dizer que o movimento sem terras é um movimento que nunca invadiu uma propriedade produtiva nesse país, não é verdade. Dizer que o movimento sem terras é o que produz nesse país, não é verdade, não produz um pé de nada. Dizer que o agro é fascista, nós não podemos aceitar dessa forma. Dizer que não se deve aplicar o Código Florestal de forma indireta, ele disse isso no bioma Mata Atlântica, dizendo que tem que se preservar a legislação da Mata Atlântica, isso não é bom para o nosso Estado.
é nós pegarmos aqui, por exemplo, no oeste do Paraná, e todo produtor rural ter que recompor de 30 a 500 metros as margens do menor até chegar no Lago do Itaipu, de floresta nativa, mais 20% da sua propriedade em reserva legal. É inviabilizar todo o oeste do Paraná, todo o Paraná, que é um estado extremamente produtivo. Qual o impacto que tem nisso? Dizer que o índio que tem a solução dentro das suas áreas para a economia do Brasil não é verdade também. Nós temos 600 mil índios nas aldeias nesse Brasil e detém 14% do território nacional, enquanto que nós temos 15 milhões de produtores rurais produzindo em 7% do território nacional. Não é justo isso, e tem uma proposta de demarcar mais 14%, Maria Cristina, do território nacional em terras indígenas, inclusive de Marechal a Guaíra. Deputado, como é que está essa questão da demarcação de terras indígenas? Eu sei que o assunto hoje está parado no Supremo Tribunal Federal, mas em termos de Congresso, de FUNAI, como que está essa situação? Então vamos lá. Primeiro que é uma pauta que a gente cuida há muitos anos, né? Nós não estamos aqui por ser um processo eleitoral falando de algo porque poderia atingir o interesse do nosso produtor rural. Por exemplo, lá em 2012, se eu não me engano, quando o Moacir Flores já era prefeito em Marechal Cândido Rondon, nós fizemos aqui, lá no Clube Lira, um grande evento, um grande ato em favor do produtor rural, do direito à propriedade, contra a demarcação de terras indígenas nesse momento. Depois fizemos outro em Guaíra e nós no Congresso Nacional continuamos trabalhando isso. Não está todo resolvido, está suspenso sim por uma decisão judicial, porque houveram várias fraudes nesse processo. E por que houve a fraude? Porque de fato nunca teve índio com as suas colônias aqui, pelo menos não pós-88, que é o marco temporal da Constituição. Agora, essa discussão de marco temporal, ela está sedimentada em cima de uma decisão do Supremo Tribunal Federal. O legislador ele não conseguiu regulamentar a Constituição até hoje, desde 1988, porque não se consegue tramitar essa pauta com facilidade no Congresso Nacional. Precisamos construir uma maioria. No ano passado nós votamos na CCJ esse projeto, numa grande polêmica, né, que vocês assistiram no Noticiário Nacional, Congresso cercado por índios, flechadas, policiais machucados, teve que contenção, bomba de efeitos moral e tudo mais, e não conseguimos avançar. Avançamos na CCJ, mas ainda não votamos no plenário da Câmara e depois ainda vai ao Senado. Não acredito que isso se resolva no Parlamento tão cedo, mas do ponto de vista de interpretação da Constituição, o Supremo já nos dá a guarida do marco temporal e das condicionantes para a demarcação de terras indígenas. Voltando ao assunto relacionado à política, na sua opinião, o que representa uma possível volta do PT ao governo? Olha, vamos lá. Nós precisamos fazer uma retrospectiva desse cenário recente do Brasil. O Brasil ele sai de uma ditadura, ele vem para umas eleições diretas e ele vem num governo de transição e faz uma contenção da inflação. Qual o governo de transição? Do Itamar Franco, pós-impeachment do Fernando Collor. Cria-se o Plano Real, dá-se estabilidade à economia, reduz significativamente a inflação. O seu ministro da Economia disputa a eleição, vira presidente, Fernando Henrique Cardoso, por 8 anos e prepara o Brasil para um crescimento e numa estabilidade diferenciada. Um candidato de esquerda disputando 4, 5 eleições, vem num movimento muito forte social e consegue se eleger e faz um governo diferenciado por alguns anos, mas pegou o Brasil crescendo como nunca tinha crescido e com uma máquina enxuta. Incha essa máquina, gasta o dinheiro do contribuinte de tal forma, consegue eleger a sua sucessora. O Brasil entra numa crise pela corrupção fortíssima em 2013. 2013 o Brasil entra numa recessão que vai até 2016, inflação que passa a casa dos 2 dígitos, a taxa Selic chega a 15%, desemprego sistemático nesse país, e isso era só no Brasil. O mundo crescendo e o Brasil em recessão. Era uma coisa interna, própria nossa, e levada pelo PT.
e em pauta que engessa a produção agropecuária, ou pautas que não deixam avançar legislações como licenciamento ambiental no Congresso Nacional, licenciamento ambiental que é extremamente necessário para a redução do custo de produção. Só para ter uma ideia, a usina de Belo Monte custou, na época, 25 bilhões de reais. Só o licenciamento da usina custou 7 bilhões de reais. Agora, vamos lá. Quem é que paga essa conta? É o usuário da conta de luz. É todo cidadão, do mais humilde ao mais abastado. Isso está no custo de produção. Se tivéssemos um licenciamento ambiental, não para facilitar e para degradar o meio ambiente, mas para dar agilidade que não tenha tantos entraves. Por que o Brasil é dependente de fertilizantes? Aqui em Marechal Cândido Rondon, no oeste do Paraná, de onde é que vem o fertilizante que alimenta, a comida que alimenta nossas plantas? Vem da Rússia, vem do Canadá, vem do Irã, vem da China. E por que chega aqui mais barato do que produzido no Brasil? É pelo custo do licenciamento ambiental. As nossas jazidas estão em áreas indígenas, estão próximas a áreas indígenas, ou estão em parques nacionais, ou estão à margem do Rio Madeira, por exemplo, lá no Amazonas, que é a área de floresta, e você não consegue. E o Canadá está lá. 80% do fertilizante, do potássio extraído do Canadá é lá no interior do país, dentro de terras indígenas, e o índio ganha com isso. Por que não pode? Então, essas amarras todas torna caro o nosso país, e o risco de nós termos o nosso principal setor, o pilar principal desse país, que é a produção de alimentos, abalado por medidas como está no plano de governo do PT, de regular o agro. O que quer dizer regular o agro? A ideia deles é criar os cinturões agrícolas. Aqui em Marechal Cândido Rondon, no oeste do Paraná, o governo vai dizer o que você vai plantar, o que você vai cultivar nas suas propriedades. Não tem mais liberdade para isso. Lá na Amazônia, por exemplo, e não é diferente em outros biomas. Mas o senhor acredita que isso realmente é plausível de se colocar em prática? Eu acredito que a sociedade brasileira não deixaria isso, e o parlamento terá um papel muito importante, mas nós não podemos correr o risco. Naquilo que já está de legislação, como eu disse antes aqui, é da Mata Atlântica, na concepção de que a lei da Mata Atlântica se sobrepõe à do Código Florestal, porque é uma lei especial em cima de uma lei geral. Numa situação dessa, se nós não alterarmos a legislação no Congresso Nacional, nós vamos ter prejuízos enormes ao produtor rural. E para conseguir a maioria num governo de esquerda, não vamos conseguir nunca. Nós não conseguimos até agora avançar em pautas como essa, com todas as dificuldades e as amarras colocadas pelos partidos de esquerda e manipulando a opinião pública nacional, plantando dentro de novelas conceitos errados, dentro de carnavais, nos telejornais, formando a opinião da grande massa, que é a que vota para ter no parlamento parlamentares suscetíveis àquelas pautas que não são do desenvolvimento do nosso país. É toda uma articulação muito grande. E vamos lá, os governos de esquerda, vamos pegar aqui na América Latina, que está quase toda lá vermelha já, né? Como é que está na Argentina? Como está na Venezuela? A gente, às vezes, parece que está um pouco distante, né? Mas a Argentina está aqui do nosso lado. Vai ali na divisa, aqui em Foz do Iguaçu, em Porto del Iguaçu, vai lá conversar com um argentino para ver se ele não quer vir morar no Brasil. Se ele não acha que o Brasil tem muito mais segurança, tem muito mais liberdade. Nós não precisamos disso. Nós estamos muito bem, o país tem que ter essa liberdade de produzir, de comercializar. O povo tem que ser livre nas suas questões. Não pode vir pautas defendidas por um presidenciável nesse sentido de amarrar principalmente o setor nosso, que é o setor do agronegócio. Bom, o senhor fala muito da questão de amarras. O presidente Bolsonaro não está, de certa forma, assim com o Congresso Nacional devido ao orçamento secreto, por exemplo? Bom, Maria Cristina, você é boa de conversa, né? Vamos lá. Eu não tenho orçamento secreto. É um apelido que se deu. Porque toda lei orçamentária ela é votada nas comissões, no plenário, e ela é publicada no Diário Oficial, e lá estão todas as rubricas. O que se criou nesse meio? Isso é um apelido dado pela imprensa. O que criou-se? Foi uma emenda de relator. Esta emenda de relator, ela separou uma parte do orçamento e ela é destinada pelos parlamentares ao invés de ser pelo Executivo. Quem que sugeriu isso? Foi o próprio governo.
Foi o ministro Paulo Guedes que sugeriu isso dentro da Comissão de Orçamento, eu era membro dela, dentro da Comissão de Finanças e Tributação, e eu era presidente dela. O ministro Paulo Guedes disse assim, que o parlamento brasileiro deve ser ele quem destina o orçamento, como é nos Estados Unidos, como é na Inglaterra, em boa parte da Europa, e não é o executivo. O executivo executa. Lógico, não todo o orçamento, nós estamos falando algo em torno de 15, 16 bi, de um orçamento de 1,5 trilhão de reais. É 1% do orçamento. Não é nada de absurdo. Olha que tem, a gente tem. Lógico, 16 bi é muito dinheiro, né? Agora você coloca isso distribuído em 5.600 municípios, em 27 estados. O dinheiro não é para o parlamentar. O dinheiro é para o parlamentar destinar para os municípios, para a sua base, dentro das causas que ele defende. Vamos lá, eu sou representante do oeste do Paraná, de Marechal Cândido Rondon. Nós colocamos alguns recursos aqui, como é que vieram? Vieram dessas formas. Agora, o quanto é que Marechal Cândido Rondon contribui para a arrecadação estadual e nacional? Por que nós não podemos ir lá dentro do orçamento e trazer um pedaço de volta para cá? Podemos e devemos fazer isso. Então não há orçamento secreto. Teve lá atrás uma confusão seguinte, que você não sabia qual parlamentar indicava tanto e para quem, que já está resolvido. Hoje todos os parlamentares são identificados e os valores também. Bom, vamos falar um pouco da questão de destinação de recursos aos municípios, em relação ao que o senhor já destinou, por exemplo, a Marechal Cândido Rondon, que foram em torno de 4 milhões. O que se projeta ainda, deputado, para o município? Olha, essa é uma destinação direta, né? Eu me lembro, o Moacir Flores já era o nosso prefeito lá atrás, quando nós fizemos, se eu não me engano, a 15 de novembro, nós fizemos o recap asfáltico, lá na frente da Copagril, nós fizemos todo o asfalto novo, com calçada e tudo mais. Nós conseguimos recursos para fazer, depois já do Moacir, tendo saído da prefeitura, para equipar e abrir a UPA do município, acho que quase R$1 milhão, 600 mil, não me lembro os valores corretos. Já conseguimos recursos para calçamento, para equipamentos agrícolas e tratores para os nossos produtores, que em valores da época chegam a isso. Se for em valor presente, passa de R$10 milhões, se fosse fazer hoje, né? Mas não é só isso, Maria Cristina. Quando eu estava no Senado Federal, o Moacir Flores era o nosso prefeito e presidente do Conselho dos Lindeiros, nós tivemos a oportunidade de entender a necessidade dos municípios em ter um recurso maior por área de compensação alagada. E trabalhamos esse projeto, tanto que a MUSO, que é uma entidade que representa os municípios com áreas alagadas no Brasil, depois numa frente parlamentar, que cheguei a ser presidente dessa frente parlamentar, nós conseguimos aprovar esse projeto no Congresso Nacional, destinando um valor que para o Paraná, hoje, na época que foi sancionado, daria alguma coisa em torno de 160 milhões de reais, 170 milhões de reais para os municípios com área alagada. Só Marechal Cândido Rondon, 8 milhões a mais por ano. Isso é perene. Isso vai ficar para sempre, independente de royalties de Itaipu. Royalties é outra discussão. Estamos falando aqui compensação por área alagada. E quando da sanção desse projeto de lei, já era o prefeito Mano, o prefeito de Pato Bragado, o presidente dos Lindeiros, já tinha passado a prefeita Cleci, também como prefeita ali de Mercedes, a prefeita presidente do Conselho dos Lindeiros. Nós fizemos todo um movimento em Brasília e fomos para dentro do Palácio do Planalto, porque os governadores não queriam, do Brasil inteiro. E uma pressão muito grande junto ao presidente Michel Temer, e o presidente Michel Temer cedeu aos governadores e vetou. E nós, dentro do Palácio do Planalto, eu chamei o ministro Marum, o ministro do presidente Temer, que tinha muita proximidade. O Marum veio, que é do meu partido, ele é do Mato Grosso do Sul, da minha bancada, né, do MDB. Ele falou, Sérgio, mas não pode, rapaz. Eu falei, o seu estado do Mato Grosso, seus municípios vão perder também. E ele foi para dentro do gabinete do Michel Temer e conversou, e nós voltou lá, não tem jeito mesmo. Fomos para a liderança do MDB na Câmara. A Cleci foi para o hotel, ficou eu e o mano, o Claudinho Quadri, que também é da MOP, ali de Capitão Leandro das Marques, que pega já do Rio Iguaçu, umas áreas alagadas.
De repente o Maru me ligou, já eram umas 10 da noite, falou, olha, o presidente não tinha sido publicado ainda o veto, nós rasgamos o veto e o presidente sancionou. Então você veja, Maria Cristina, isso não tem, é para sempre. E a gente não faz isso a troco de voto, então a gente faz isso porque a gente defende que um município como Marechal Cândido Rondon, que teve uma das áreas mais produtivas do planeta alagada, que tenha uma compensação pelo que está gerando de energia, que não fique só para o Estado. O que o Estado faz aqui em Marechal Cândido Rondon? O que a União faz aqui em Marechal Cândido Rondon com esse dinheiro? Quem perde é, com certeza, o nosso município. E tem outros projetos todos que a gente está desenvolvendo. Por exemplo, a Itaipu só fazia aqui em Marechal Cândido Rondon conservação de nascentes, uma coisinha ou outra, ajudava, que é um município lindeiro, mas não chegava em Quatro Pontes, não chegava em Nova Santa Rosa, não chegava em Toledo e assim por diante. Quando o presidente Temer assumiu, nós tivemos a oportunidade de indicar o diretor-geral de Itaipu, que foi o Marcos Stan. O Marcos Stan, que trabalhou comigo no Senado, na Câmara, e eu chamei o Marcos Stan, junto com alguns prefeitos, e falei assim, olha, a Itaipu pode fazer mais, sem tirar o que já faz para os municípios lindeiros. Mas a Itaipu pode fazer mais. Ela pode fazer estradas rurais, ela pode fazer conservação de solo, ela vai... E a Itaipu hoje faz na região da AMOP um investimento significativo, inclusive em Marechal Cândido Rondon, e fomos nós que trouxemos isso. Lá atrás, lógico, tinham outros colegas parlamentares que também apoiavam, mas foi um trabalho nosso. Então, assim, com toda tranquilidade, eu acho que eu tenho condição de estar hoje em Marechal Cândido Rondon, no oeste do Paraná, e pedir voto para uma reeleição de cabeça erguida. E aquelas pessoas que não nos conhecem, chamar elas para nos conhecer através das nossas redes sociais. Quem tem Instagram, Facebook, entra lá. Veja quanto que a gente trabalha pelo nosso oeste, pelo nosso Paraná, pelo nosso país. Eu sei que agora na campanha vai aparecer só coisa de campanha, né? Campanha, campanha, campanha. Lógico que o presidente vai estar ali também na nossa entrevista, nas nossas redes sociais. Mas se voltar 2 meses atrás, não tem campanha. Aí vai ver 1 ano, 2 anos, 3 anos, vai ver que o deputado Sérgio Souza, mesmo na pandemia, continuou indo a Brasília, porque tinha a responsabilidade, como presidente da Frente Parlamentar Agropecuária, de cuidar deste agro, que é o pilar de sustentação do nosso país. Deputado, em relação aos investimentos da União, uma das dúvidas é sobre o término da duplicação da BR-163, que falta um pequeno trecho de Quatro Pontes a Marechal Rondon. Quando que essa obra vai terminar, afinal de contas? Olha, tem muitos que vêm aqui com você ou falam nas entrevistas, diz que está resolvido, o governo vai fazer. Não vai fazer. Por que não vai fazer? Porque não tem dinheiro para terminar. E por que não tem dinheiro para terminar? Porque acabaram-se as concessões no Paraná inteiro e no Brasil todo, mas estou falando do Paraná, e os recursos que nós tínhamos no orçamento foi para a manutenção das rodovias todas federais, como a 277, a 376, assim por diante. E não sobra dinheiro para fazer. O que é que nós fizemos? Uma licitação, está feita, para fazer a conservação dessas rodovias, inclusive nesse trecho. E essas obras que faltam, não só entre Quatro Pontes e Toledo, e que falta também ali de Lindoeste, passando por Santa Lúcia, até Capitão, até Marmelândia, lá em Realeza. Como é que vai terminar isso? Na concessão. Na licitação das concessões, até não foi para você, mas foi para alguém do presidente que eu mandei esses dias um relatório sobre isso. Na licitação das concessões, vão estar dentro do edital e será concluída as primeiras obras a serem feitas nessa concessão, só que aqui pega 2 concessões, né? Esse trecho até Cascavel é uma concessão, de Cascavel para baixo pega um outro lote. Vão ser concluídas lá. Não adianta a gente fantasiar dizendo que tem dinheiro dentro do orçamento federal para fazer, porque não tem. Não tem porque não tem espaço orçamentário, não tem porque tem que fazer a manutenção em todas as rodovias que eram concessionadas, que voltou para o domínio do DENIT. Bom, só para concluir então, deputado, como é que o senhor tem avaliado essa sua campanha, em especial o fato de que a campanha hoje está muito mais curta, né? A gente está a menos de 1 mês das eleições. E como é que o senhor tem avaliado todo esse trabalho? Maria Cristina, assim, eu percebo uma diferença muito grande de 2018 para 2022.
Em 2018, a sociedade brasileira estava numa ânsia de varrer o Congresso Nacional e colocar o novo no Congresso Nacional. E fez isso de maneira muito forte, e nós percebemos que muitos que nunca tinham sido eleitos ou votados fizeram uma enormidade de votos, e que muitos políticos tradicionais foram ceifados da vida pública, né? Mas a sociedade de 2018 até 2022, ela passou por muitas dificuldades. Uma delas, talvez a maior delas, é a pandemia. A pandemia levou vidas, a pandemia levou emprego, a pandemia levou o patrimônio das pessoas, a pandemia trouxe dificuldades, mas as pessoas passaram a refletir um pouco mais nesse período que ficou em casa ou não, de que a política tem influência na sua vida e que a política, quando ela é feita do bem, tem impacto positivo na sua vida. E começou a avaliar isso e olhou para dentro do Congresso Nacional e pensou assim: cadê aqueles que vieram aqui e que levaram os votos que nunca mais voltaram? O que é que eles fizeram para melhorar a minha vida? O que é que eles fizeram em defesa da minha cidade, da minha região, do meu estado do Paraná? Então, essa consciência eleitoral eu percebo muito. Mesmo lá em 2018, com toda essa dificuldade, indo à reeleição, eu fui um dos 3 deputados que cresceu em votos no Paraná. Se não fosse a onda, teríamos feito, acredito eu, um pouco mais. Então, mas hoje eu percebo assim, o que o cidadão quer? O cidadão, e queria lá em 2018, honestos para representá-los no Congresso Nacional. E continua querendo. Quem quer colocar um bandido para governar o seu país, o seu estado, a sua cidade, para estar no Congresso Nacional fazendo as leis que regem o seu convívio em sociedade? Ninguém quer fazer isso. Então, a honestidade é o primeiro conceito que deve se olhar para um político. Mas não basta ser honesto, não basta, tem que ser competente. Porque se não tiver competência, não vai ter influência no resultado para melhorar a sua vida. E como é que você demonstra competência? Com trabalho. Então, assim, eu percebo que nesse processo eleitoral, uma receptividade muito diferente da sociedade paranaense em relação ao Sérgio Souza, candidato a deputado federal. Eu percebo que as pessoas sabem que o Sérgio Souza foi quem proibiu a prorrogação dos pedágios do Paraná, que ele é o líder da bancada ruralista do agronegócio, que é o negócio do pequeno, do médio, do grande produtor de Marechal Cândido Rondon, do Paraná, do Brasil, e que cuida com dedicação nesse sentido. Ele sabe que o Sérgio Souza é o cara que defende os municípios lindeiros e que fez uma lei para compensação por área alagada e dá dinheiro perenemente aos municípios. Ele sabe que nós trazemos os recursos para cá, mas mais do que isso, ele sabe que nós fazemos política decente, política com vocação. Nós não estamos em Brasília só para apertar botão, sim ou não, que boa parte não sabe nem o que significa o sim, nem o que significa o não. Nós construímos o projeto desde a sua base para estar no plenário, para alguém apertar o botão, e apertamos juntos e articulamos ele nesse sentido. Então eu percebo assim, Maria Cristina, um momento diferente e que o cidadão brasileiro vai voltar mais consciente. Eu não digo do que nunca, mas eu digo assim que, pelo menos desde a redemocratização, nós não tínhamos um cidadão com tamanha consciência política no momento das eleições. Nós sabemos, por exemplo, esses dias o meu filho chegou em casa com um álbum de figurinha da Copa, né? Eu falei, meu Deus, tem Copa do Mundo, gente. Nem lembrava disso, né? E a sociedade está assim. A sociedade, ela se desprendeu dessa coisa da... Vai chegar o momento que ela vai discutir Copa, mas ela está discutindo política todo dia, principalmente esse debate das eleições presidenciais. Deputado, muito obrigado pela sua visita, mais uma vez ao Jornal Presente. Hoje, então, recebemos o deputado federal Sérgio Souza, candidato à reeleição do MDB do Paraná.